qual que seria a regra número 1 para quem quer ser um escritor? A regra número 1 para quem quer se tornar escritor é a mesma regra que vale para o ficcionista e para o poeta. É ler muito, ter uma paixão irresistível por todo tipo de literatura. Ler de tudo e diria até mais. É ter uma curiosidade insaciável por todos os tipos de arte. Por cinema, por literatura, claro, mas também por teatro, por música, enfim, por todas as artes plásticas, etc. Então, eu percebo que uma coisa está sempre ligada à outra. Os jovens autores que frequentam as minhas oficinas, as pessoas que estão interessadas em dar início a uma carreira literária, eu percebo que são, antes de tudo, grandes leitores ou leitores interessados. Na parte da carreira mesmo, o que ele pode fazer de prático para começar nessa carreira? Bom, se você já escreve, né, se você já é um leitor em início de carreira, as minhas dicas são as seguintes: frequentar, de fato, uma oficina de criação literária. As oficinas, elas obviamente não produzem gênios, não são garantias de que você vai escrever uma obra-prima, mas elas queimam muitas etapas. As oficinas fazem o autor, no início de carreira, poupar muito tempo pesquisando e escrevendo sozinho. Porque as oficinas, o que elas promovem? Elas promovem a reunião de um grupo de 15 a 20 interessados na escrita, né, poetas e prosadores, e um debate, ou seja, um confronto entre essas 15 ou 20 sensibilidades que lerão seus textos e comentarão os textos dos colegas. Isso é uma experiência muito intensa. Então, além de frequentar as oficinas, eu recomendo também participar de todos os concursos literários interessantes, ou seja, dos concursos que tenham bons prêmios em dinheiro ou que o prêmio seja a publicação do livro vencedor. Além das oficinas e dos concursos, formar grupos literários, formar grupos de estudo ou de discussão dos próprios textos, né? Esses grupos podem se reunir semanalmente ou quinzenalmente, e quem escreve quer ser lido. Essa é que é a verdade. E é muito difícil você encontrar um leitor inteligente, um leitor sofisticado, se você ainda não publicou o primeiro livro. Então, formar grupos de discussão é fundamental. E frequentar a vida literária, de modo geral, né? Ir a feiras, bienais, flips, flops, etc. Respirar o ar da literatura. Entendi. E você acha que a internet é um bom meio para começar aí nessa carreira de escritor? A internet, como meio de divulgação da tua produção, é um meio fundamental, inevitável hoje, né? Há mais ou menos 15 anos, os sites e agora os blogs estão divulgando literatura de má qualidade, de qualidade média e de ótima qualidade. A internet é um meio inevitável de exposição. O que acontece? O exercício na internet, o exercício de escrita na internet, ele não é garantia de que tudo que está lá, tudo que está sendo produzido e publicado, tem qualidade. Mas ele facilita muito a propagação do que está publicado na internet. Ou seja, no momento em que você escreve um mini conto ou um poema e publica no teu blog, você saltou, por exemplo, a figura do editor. Você se tornou seu próprio editor. Isso agilizou a publicação do teu texto e também você, de certa maneira, saltou a figura do distribuidor e do livreiro. Os teus textos vão poder ser lidos em qualquer parte do país ou em qualquer parte do mundo em que se fale a língua portuguesa. Isso é muito bom. Agora, de qualquer maneira, quando você salta a figura do editor, do distribuidor e do livreiro, você está perdendo esses filtros críticos. Então, há muitos textos interessantes na internet, mas também há muita tolice. A grande dificuldade é separar o joio do trigo. Agora, não resta dúvida que para um autor em início de carreira, um autor que não tem estreado ainda em livro, publicar seus textos é a forma também mais rápida. Publicar seus textos na internet é a forma mais rápida e eficiente de você ter retorno, né, de você
sentir pelos comentários, pelos e-mails e assim por diante, se você está no caminho certo, se você está agradando uma parcela sofisticada de leitores ou não. E como é que é o espaço que o jovem tem em editoras? Thaís, vou te confessar que hoje a situação está mais complicada do que nunca. Por quê? Há muitas editoras, e editoras de todos os tamanhos, cores e sabores, né? Você tem editoras, centenas, milhares de pequenas editoras, um bom número de editoras de médio porte e umas poucas grandes, megas editoras, né? Agora, o que acontece? A literatura brasileira, infelizmente, eu creio que ainda não dá ibope entre os leitores brasileiros. Se você observar as listas de livros mais vendidos, né, essas listas que saem nos jornais e nas revistas, você vai notar que tanto a ficção quanto a poesia brasileira raramente aparecem entre os 10 mais vendidos, né? Você vai encontrar, com certeza, autores estrangeiros de todas as nacionalidades, mas a literatura brasileira não dá mesmo ibope entre os leitores brasileiros. E, consequentemente, as editoras brasileiras têm muito receio de lançar novos autores desconhecidos. Para você chegar numa grande editora como Record, Objetiva, Companhia das Letras, você tem que criar antes uma situação, você tem que se tornar conhecido de alguma maneira por um grupo de leitores. E, mais uma vez, muitas vezes por meio da internet que isso acontece. E outras vezes é por meio dos bons concursos literários para obras inéditas. Por isso que eu indico veementemente aos meus oficinandos que participem dos concursos, né? Porque é uma forma de você se destacar, né, do panorama geral e chamar a atenção de um olheiro, de um editor que, ao ver sua coletânea de contos, ou seu romance, ou sua coletânea de poemas venceu 1 ou 2 concursos, ele vai se interessar e vai ou se perguntar, será que esse livro não é interessante? Vou dar uma olhada. Mas, por mais que o custo industrial do livro hoje tenha caído muito, por mais que seja fácil publicar hoje, um autor pode, desembolsando R$3.000, R$4.000, publicar um livro de ótima qualidade gráfica, a situação para o autor brasileiro está cada vez pior. E há muitos autores, há uma inflação de autores e poucos leitores para esse imenso oceano de produtores de literatura. E agora, Nelson, vamos falar um pouquinho sobre o processo de criação de um livro. Como é que é esse processo de criação? Ele pode ser mais racional, ou ele pode ser mais emocional, essa ideia da inspiração que baixa mesmo, ou pode ser os dois? Como é que é? O processo de criação envolve os dois aspectos. Envolve muito o emocional e muito o intelectual, o racional. Nas oficinas de criação literária que eu coordeno, eu tento potencializar esses dois aspectos e fazer com que haja um casamento bastante eficiente, né? Literatura não é ciência exata, muito pelo contrário. A intuição é muito importante. Os insights são muito importantes. De qualquer maneira, no momento em que você senta para escrever um poema, um conto, um romance, é uma atividade racional. Organizar a massa literária é uma atividade que exige esforço e também disciplina, né? Uma disciplina racional. Então, isso prova que, para o bem ou para o mal, a literatura dificilmente vai possibilitar uma cartilha ou um manual com aquelas 10 dicas ou 10 regras para se escrever uma obra-prima, né? A arte não permite isso. Mesmo a formação, mesmo a construção de uma voz literária não é algo que possa ser submetido às regras impostas por determinado escritor ou determinado oficineiro. Eu sempre inicio a minha oficina dizendo exatamente isso, que nela não aparecerá um conjunto de regras que deverão ser seguidas, um conjunto de regras que, se aplicadas, promoverão a criação de obras-primas, né, ou de obras de qualidade. As oficinas, elas são quase como uma reunião de xamãs em que eu vou me esforçar ao máximo para que cada autor
descubra seu próprio conjunto de regras. Obviamente, os autores precisam ter um conjunto de regras. O que não vale é um único conjunto de regras para todo o grupo. Cada um precisa descobrir as suas leis internas, as suas regras internas de criação, né? Então, você percebeu, pelo que eu acabei de dizer, que muito do irracional, muito do não verbal, muito do intuitivo está presente no processo de criação literária e também de ensino, né, de pedagogia da criação literária. Entendi. E agora, Nelson, uma pergunta que não quer calar. Dá para viver como escritor, assim, ganhar dinheiro com a escrita? Infelizmente, não dá para viver com... você consegue viver muito bem com a escrita, mas você não consegue viver muito bem com a escrita de ficção ou de poesia, né? Você pode publicar 10, 15, 20 títulos ao longo de um grande período de tempo, coletâneas, romances, etc., e infelizmente não vai conseguir pagar suas contas com os direitos autorais que esses livros vão te endereçar. O que acontece? Você pode muito bem viver com as atividades periféricas, a literatura, ou seja, se você observar na nota biográfica das orelhas dos livros que estão nas livrarias de autores brasileiros, você vai perceber que os autores são ou professores universitários, ou jornalistas, ou advogados, e assim por diante. É necessário que você tenha uma profissão, né, uma carreira, para poder manter essa carreira paralela relacionada à escrita. São raros os casos de autores brasileiros que vivam de sua literatura, da sua produção de ficção ou de poesia. Eu não conheço pessoalmente nenhum. Mas eu creio que a gente não pode reclamar muito, porque sempre foi assim, né? Na história da literatura, raríssimos foram os casos de escritores que viviam da sua produção, raríssimos. Eu creio que a exceção é exatamente essa: viver da sua produção literária é uma situação incomum. A situação mais comum é você ter uma carreira profissional, né, para poder manter essa carreira um pouco subterrânea, um pouco oculta e misteriosa da literatura.